Vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 26, Vendilhões expulsos do templo, itens 5 e 6. Vamos à leitura. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, tendo entrado no templo, começou por expulsar aqueles que aí vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos que vendiam pombos. Não permitiu que ninguém transportasse nenhum utensílio pelo templo. Ele os instruiu também, dizendo-lhes: não está escrito: minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? E todavia fizestes dela um covil de ladrões. O que os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido, procuravam um meio de perdê-lo, porque eles o temiam, visto que todo o povo estava arrebatado em admiração por sua doutrina. São Marcos, capítulo 11, versículos de 15 a 18. São Mateus, capítulo 21, versículos 12 a 13. Jesus expulsou os vendilhões do templo, condenando assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma que seja. Deus não vende nem sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem, pois, não tem o direito de as fazer pagar. Terminada a leitura, nós vamos convidar a nossa amiga Kelly Nascimento para fazer o estudo desta noite. A vocês aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, bom estudo e boas reflexões. Uma boa noite a todos. Boa noite aos internautas também. Essa leitura de hoje, né, gente, ela é interessante porque quando a gente começa a ler, assim, de cara, né, da primeira vez, a gente começa a pensar assim, não, peraí, mas que algazarra é essa que foi feita, né? Jesus chegou e fez aquela arruaça e quebrou e empinou a carroça, né, como se diz, né? Mas só que, em primeiro lugar, né, essas leituras que têm assim, um impacto mais forte, né, gente, da gente parar para pensar, mas se ele era totalmente bondoso, né, compreensivo e tudo mais, um espírito totalmente elevado, ele não ia ter esse tipo de atitude. Vocês concordam? Que está falando aqui no texto. A atitude que foi de derrubar a mesa, né? Essa atitude violenta que traz para a gente aqui nessa parte aqui dessa leitura, né, do Evangelho. Então eu sempre falo que, primeiramente, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando a gente está fazendo esse tipo de leitura sozinhos. Mas por que então vem escrito dessa forma, né? Se não foi assim que aconteceu? Não é que não foi assim que aconteceu, sabe, gente? Muitas partes aqui do Evangelho, nós temos que tentar extrair, além do que está escrito lá, né? Ele chegou e derrubou e fez o que fez. Mas Jesus fez isso, né? Foi ele mesmo, né? Mas o que ele prega, então, ele está sendo um mentiroso. Ele está pregando uma coisa e está fazendo outra, né? Mas não é isso, sabe, gente? Até mesmo assim, eu lendo, né, e pensando assim, em relação ao nosso estado evolutivo. Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, né? Então, assim, para a gente, quando tem esse tipo de impacto, assim, da gente parar para pensar, é hora da gente buscar, né, se realmente foi isso mesmo, será que foi assim que aconteceu? Nós temos que ter essa percepção, nós temos que ter essa curiosidade, né? Aqui o Evangelho, ele é muito bem claro, muito bem explicativo para a gente, né? Então, gente, isso é muito importante, sabe? Nós começarmos a
a ter essa percepção das leituras, né? Principalmente se a gente pegar a leitura que é lá do Antigo Testamento. Aí que o negócio embanana mesmo, né? Então, esses vendilhões aqui que ele fala do templo, ele fala dos vendilhões. Esse templo que ele está falando aqui é o nosso templo interior. É nós. Somos nós conosco mesmo, né? Essa venda aí esses vendilhões aí, né? É claro que existe a parte física aqui da parte do comércio mesmo que ele fala aqui na leitura, né? Mas a parte principal não é essa. A parte principal é realmente o nosso templo, é o nosso templo interior, a nossa consciência, né, em relação a muita coisa, né? Até mesmo essa parte às vezes de até nos vendermos mesmo por certas coisas que não são bacanas. A gente vai colocando um preço, né? E a gente vai passando pelas coisas, às vezes, sem perceber muito o que a gente está fazendo, né? Então, voltando aqui um pouquinho aqui no texto, ele fala assim, eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, tendo entrado no templo, começou por expulsar aqueles que ali vendiam e compravam. Então, isso aqui, gente, a gente imagina, né, ele entrando lá no templo, mas a gente imagina também Jesus entrando no nosso templo para fazer essa transformação, para fazer essa bagunça, para a gente acordar, né? Porque, primeiro, nós temos que estar abertos a isso, né? Primeiramente, com a mente aberta e com o coração aberto para que isso aconteça. Aí daí eu volto para o que para o nosso dia a dia hoje, né? Eu fiquei pensando, esse alvoroço aqui, né? Esse expulsar esses vendilhões, esse alvoroço aqui que foi colocado aqui nessa leitura, eu fiquei pensando, olha, um dia que a gente pega a nossa casa, por exemplo, para arrumar. Não, está precisando de uma faxina isso daqui. Então, hoje eu vou tirar, que eu vou ter que dar uma faxina nessa casa. Como que fica a casa da gente quando a gente está nessa faxina? Fica tudo bagunçado, não fica? Fica tudo para cima, a gente pega as cadeiras, a gente pendura as cadeiras, a gente tira um negócio de um lugar, põe no outro. Você vai no cômodo, não tem jeito nem de você fazer nada. Você vai no outro, também não tem. A gente fica até sem lugar quando a gente faz isso, né? Quando a gente pega. A gente que é mulher, a gente tem essa mania, né? Pega para fazer tudo de uma vez e aí você fica até sem lugar dentro de casa. Então, eu imagino o seguinte, né, assim, na minha percepção, é essa faxina que nós estamos precisando fazer dentro de nós. E nós temos a ajuda deles, nós temos a ajuda dos nossos mentores espirituais, da espiritualidade, para a gente começar a fazer essa bagunça dentro da gente mesmo. Mobilizar, sabe? Essa bagunça de mobilizar, de colocar tudo para cima mesmo, para a gente poder começar a pensar nas coisas. Porque muitas vezes nós deixamos muita coisa quieta lá dentro, né? Muitas coisas que nós não queremos mexer. Muitos acontecimentos, às vezes até traumas mesmo, que a gente coloca lá guardadinho lá no baú e que a gente não abre e não deixa ninguém abrir. Então, daí a gente pensa, né? Tem até os profissionais que ajudam a gente, são os psicólogos, psicanalistas, né? Como eu no consultório eu faço isso também. De estar mexendo nisso. Aí ele fala, não, mas eu não quero mexer, isso aí vai ficar pior, né? Eu ficar mexendo muito lá dentro. Mas não é isso, sabe, gente? Nós temos um medo muito grande de nos conhecer mesmo, de provocar essa bagunça dentro da gente. Antigamente existia até aquele programa, né? Que de vez em quando eu assistia na TV, que chama Provocações. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, né? Eu esqueci o nome dele, o que fazia lá o programa, ele até já faleceu, né? E eram provocações mesmo, para fazer o outro pensar, né? Se a gente assistindo aquilo, parecia uma maldade de estar espetando o outro. Mas tinha uma parte bacana ali, que fazia o convidado pensar.
Né? Eu tenho a impressão que quando eles recebiam ali o convite para estar ali nesse provocações ali, eles deviam pensar, nossa, ai, será que eu vou dar conta? Né? Será que eu não vou me embaraçar lá? É justamente isso que a leitura está falando aqui para a gente, né? Esses vendilhões aqui, para a gente mobilizar essa parte nossa, né? Dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, começar a pensar nisso, né? Conhecer a nós mesmos, né? O Sócrates falava isso, conheça-te a ti mesmo. Santo Agostinho também falava, conheça-te a ti mesmo. E até pedia, né, a gente para tirar 10 minutinhos durante o dia para a gente pensar naquilo tudo que foi proposto para a gente, aquilo tudo que a gente fez durante o dia, tudo que a gente falou, tudo que a gente deixou de falar, tudo que a nossa consciência passa a nos acusar ali, que a gente sabe. Na maioria das vezes, a gente erra sabendo, sabe, gente? Assim, é claro que nós estamos aqui no processo evolutivo. Né? Nós ainda temos que aprender, mas aprender muito mesmo. Mas, muitas das vezes, nós erramos, mas a nossa consciência ela nos cobra depois. Nós sabemos aonde nós erramos. Então, nós devemos fazer esse choque mesmo de consciência, né? Como está... quando nos trouxe aqui nesse trecho aqui desse evangelho, esse impacto é justamente para isso mesmo, é para impactar mesmo, para a gente começar a entender, porque talvez se esse evangelho, né, esse aqui não é só nosso, né, gente? Esse evangelho segundo o Espiritismo, claro que ele tem a visão espírita, ele é segundo o Espiritismo, mas evangelho é evangelho, viu? Qualquer um que vocês forem pegar, os trechinhos aqui são os mesmos. Não tem diferença. Só que aqui a gente tem essa visão consoladora da doutrina espírita, que ela vai além. Nós podemos saber, nós podemos perguntar, né? Ainda bem, né? Porque antigamente não se podia, né, gente? Antigamente, o livro dos Espíritos, coitado de quem pegasse, né, um livro dos Espíritos para ler, né? Primeiro porque o título já era impactante. As perguntas, então, que vinham mais ainda. E hoje a gente pode pegar, a gente pode baixar até no celular um livro, se a gente quiser, faz download de graça dos livros aí, então vamos aproveitar, né? Então ele fala isso, né? Que, ó, eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, tendo entrado no templo, começou por expulsar aqueles que aí vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos que vendiam pombos. Esse expulsar também, sabe, gente, na verdade, dessa leitura aqui, nós começarmos a expulsar mesmo tudo que está de ruim lá dentro da gente. Toda parte, todo lixo que a gente tem dentro de nós. Porque nós temos, todos nós temos, né? Nós temos que começar a ser realistas quanto a essa parte, vamos falar assim, essa parte ruim que a gente tem. Nós temos nossas qualidades porque nós viemos dele. Nós temos a sementinha plantada ali. Nos criou simples e ignorantes. Né? Tá lá no Evangelho e está lá no Livro dos Espíritos também. Fomos criados simples e ignorantes. E através dessa criação, de sermos simples e ignorantes, a gente vai fazendo as nossas escolhas, certo? E a gente vai caminhando em busca dessa evolução. Uns mais, outros menos. Não regredimos, viu? Porque às vezes a gente pensa, se a gente parar, então, a gente vai regredir. Não, a regressão, ela não vai acontecer. Tá? O que eu aprendi, eu já aprendi. Só que a impressão que dá por exemplo, a gente está no caminho, né? Vamos supor, com outro espírito junto a gente. Nós somos o espírito, viu, gente? Eu falo espírito, mas é nós. Nós estamos aqui, espíritos encarnados, né? Então, estamos na mesma caminhada, na mesma intenção da evolução, certo? Só que, em certo momento, eu parei. Falei, não quero saber desse negócio, de ficar estudando, de ficar evoluindo, esse trem. Não, esse trem é maior bobagem. Isso é bobagem. Já caí, na verdade, que isso aí não adianta. Isso é bobagem. E o outro continuou.
Então, a impressão que dá é que eu regredi, eu voltei. Mas não é que eu voltei, é porque o outro continuou na estrada, continuou evoluindo, continuou crescendo. E eu parei, né? Então, é isso que acontece. Regredir, deixar de saber o que a gente já sabe, não tem jeito. Você aprendeu, aprendeu. Né? Mas, em certos momentos, nós temos o nosso livre-arbítrio também, às vezes, de falar, não, eu vou parar agora e não tô querendo esse negócio de evolução mais não. Por enquanto, não. A gente para. É nos permitido fazer isso, né? Nosso livre-arbítrio é nos permitido fazer isso. Mas chega um momento, sabe, gente, que a caminhada fica tão complicada quando a gente entra nessa parte dessa rebeldia que realmente fica difícil a caminhada, sabe? Fica difícil a caminhada, a gente começa a achar que não, tá tudo muito ruim, as pessoas são ruins, não compensa, essa caminhada já não está compensando mais. Mas, às vezes, é o simples fato de eu estar saindo desse caminho que ele veio nos mostrar. Que Jesus veio nos mostrar, que é o caminho da felicidade, que a gente tanto procura. Né? Aí a gente para, a gente pensa, mas essa felicidade que a gente busca, né? Não é desse mundo. Não, realmente não é mesmo, não. Felicidade plena nós não teremos, está escrito aqui. O reino dele não é desse mundo. E nem a felicidade também. Então, felicidade plena nós iremos viver? Não. Mas nós podemos amenizar a situação, sabe? Nós podemos ter mais dias, mais momentos felizes, mais momentos bacanas do que momentos tristes. Principalmente por causa da nossa aceitação, sabe, gente? Enquanto nós não entendermos a gente mesmo para saber qual desses vendilhões que está falando aqui que nós vamos ter que expulsar de nós mesmos, nós vamos continuar dando cabeçada. Porque nós temos que nos entender, sabe? Porque a partir do momento que eu não sei direito o que eu tenho que trabalhar em mim, eu tenho a sensação, né? Eu tenho a consciência que me cobra. Isso eu tenho. Mas às vezes eu não tenho aquela consciência plena do que é que eu preciso. Muitas vezes a gente sente assim, né? Mas enquanto eu não tiver pelo menos uma percepção disso, como que eu vou trabalhar em cima disso? Como que eu vou fazer essa faxina? Né? Como que eu vou expulsar, né, esses vendilhões aí, como Jesus fez? Como que eu vou expulsar eles, esses vendilhões que estão dentro de mim? Esses sentimentos que tá me impedindo de caminhar, que está me impedindo de ter uma passagem mais tranquila, mais branda, que está me impedindo de ajudar o outro, né? Porque muitas vezes a gente pensa em nós mesmos, mas nós esquecemos dessa parte do nosso trabalho aqui. Porque nós não estamos aqui à toa, né, gente? Nós não estamos aqui a passeio, certo? A gente passeia, mas nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui porque nós temos uma caminhada a fazer, né? E contando com outras encarnações, uma caminhada longa. Aqui é rápido, né? Porque se a gente for pensar do momento que a gente nasce até o momento que a gente desencarna, o tempo é pequeno para a gente desenvolver muita coisa. Por isso que ele fala, que ele nos alerta para fazer essa bagunça mesmo, para meter o pé mesmo dentro da gente, né, nesses sentimentos e começar a trabalhar isso dentro da gente. E não termos medo. Nós temos muito medo. Nós temos muito medo. Nós temos, primeiro, a gente tem medo de não sermos aceitos. Aí, muitas vezes, a gente passa a viver aquilo que não é nosso, sabe? As máscaras que a gente tem, todo mundo tem, né, gente? Todo mundo tem. É normal. Mas, assim, a gente tem umas máscaras, às vezes, que a gente usa para a gente ser aceito. Né? No trabalho, na vida social, entre amigos. Mas quanto mais a gente disfarça quem a gente realmente é,
mais difícil vai ficando, porque chega uma hora que a gente não suporta mais. Então, o bacana seria a gente começar a transformar isso dentro da gente, fazer essa bagunça mesmo, essa faxina dentro da gente, dar uma bagunçada lá, para a gente depois colocar as coisas no lugar, né? Do que a gente tentar ser aceito por aquilo que a gente não é, certo? Porque nós podemos fingir, sim, uma pessoa que a gente realmente não é. Fingir para aqueles que estão perto da gente, a gente pode ter capacidade de enganar, mas a gente mesmo não. E nem a espiritualidade, que está ali para nos ajudar. E quanto mais sinceros nós formos conosco mesmo, melhor as coisas andam. Aí voltando lá na nossa faxina, né? Então, nós colocamos lá a nossa casa tudo de cabeça para cima, cadeira para cima, mesa para cima, para poder mandar água em tudo. E aí nós já mandamos água em tudo, já enxugamos tudo, já passamos ali, já tiramos poeira e tudo, vamos colocar as coisas no lugar. Quando a gente volta colocando as coisas no lugar, mulher então adora fazer isso, né? O sofá estava de cá, não, acho que vai ficar melhor de cá. Esse jarro estava aqui, não, acho que eu vou levar esse jarro aí já deu, já era. Vamos jogar esse negócio no lixo. É isso. Primeiro a gente bagunça, não é isso? Primeiro a gente faz aquela bagunça, que é o início da faxina, para depois que você mandou água e tudo, você vai começar a colocar as coisas no lugar. E muitas você vai despachar, aquilo que você não quer você despacha, você joga no lixo. Outras você troca de lugar, vai ficar melhor aqui, vai ficar melhor ali, ou dá um ajuste. Não, peraí, esse negócio aqui está precisando de um toque aqui. Coloca uma florzinha ali, coloca um arranjo. Não, esse aqui já deu, vai para o lixo também. É isso que nós temos que fazer. É arrumar esses sentimentos nossos. Mas sem medo de encará-los, porque são nossos. E é normal da nossa evolução, sabe? Porque às vezes a gente tem medo até de nós mesmos, né? De alguns sentimentos que a gente tem. Mas só a gente entendendo que a gente vai poder trabalhar nisso. Que a gente vai poder entender por que eu sinto isso, por que eu sinto aquilo. É raiva? É mágoa? É ódio? É amor? É alegria? É rancor? Nós temos essa mistura muito grande, sabe, gente? E assim, às vezes nós pela intensidade de tudo isso, nós temos, às vezes, uma dificuldade de organizar, porque são muito intensos, às vezes, né? A gente vê isso claramente em adolescentes, por exemplo. Reparam os adolescentes, como é que eles são? Né? Eu tenho adolescente em casa. Então, assim, se ele te ama de verdade. Mas se te odeia, eu estou falando assim no geral, né, gente? Claro que cada um tem a sua personalidade, tem a sua bagagem espiritual para trazer aqui para a gente. Mas são muito intensos. Muito intensos. Então, muitas vezes, nós temos que começar até a nomear mesmo esses sentimentos, né? E expulsar aqueles que a gente não quer, não tá bacana, não tá me fazendo bem, entender por que eu sinto aquilo, se realmente tem motivo para eu sentir. As ocasiões que vão acontecendo. Será que é isso mesmo que eu estou entendendo? Muitas vezes a gente entende errado. Acontece alguma coisa, eu me magoei. Mas será que é daquele jeito mesmo que eu pensei? Que eu enxerguei? Que eu entendi a situação? Aí vem lá o que a gente traz
da nossa bagagem espiritual, e não só da nossa bagagem espiritual de antes, não. Às vezes, muitas coisas, muitas fases, muitas coisas nos acontecem aqui. Se a gente for voltar só no nosso passado aqui pequeno, que é dessa mesmo, dessa encarnação mesmo, a gente vai entender muita coisa, sabe? Então, às vezes, a gente fica aí numa curiosidade danada para saber o que acontece, o que eu fui, o que aconteceu, o que eu fiz, né? Por que eu estou com fulano, em outras, e por que acontece isso, por que acontece aquilo, mas muitas vezes a resposta está nessa mesmo, viu? Muitas vezes, se a gente for parar para pensar, fala, às vezes pode ter ligação. O Freud, ele fala muito sobre isso, de associação. Quando eu tenho um sentimento, quando eu tenho uma percepção de alguma coisa, e que um dia eu consigo associar, porque não é fácil não, sabe, gente? O nosso cérebro tem muita parte dele, aliás, a maior parte dele é inconsciente. Nós agimos muitas vezes, para não falar assim, na maioria das vezes, nós agimos inconscientemente. Por isso que nós temos dificuldade com os nossos sentimentos. Porque quando chega um bacana lá que está de fora e que consegue enxergar que você é assim, é assado e tal, a gente não aceita, a gente nega. Mas por que nega? Porque às vezes nem você mesmo sabe que você age dessa forma, tem tal sentimento, né? Então o Freud fala isso, muito bacana. É quando a gente consegue associar, a gente consegue começar a caminhar para o desfecho desses sentimentos ruins que a gente traz. Nós somos complicados, né? Nós não somos fáceis, não. Essas palavras aqui do Evangelho, há quantos anos e anos atrás que está escrito, né? Que o Allan Kardec aqui, eu nem sei o ano não, viu, gente? Deixa eu ver se tem aqui o ano. Ai, nem sei o ano não. Depois vocês olham lá. Eu sei que o negócio é antigo. E nós, ainda hoje, a gente está pelejando para poder entender o que está escrito aqui, né? É atual para a gente. O Evangelho é muito bacana por isso. A gente lê, relê. Aí na minha casa eu até tenho o costume de colocar as datas. Por exemplo, se eu li hoje foi mediunidade gratuita, eu vou lá e coloco a data certinha, com o ano e tal. E depois, não sei quando eu vou voltar lá, na mesma leitura, e a gente vê que a gente já vai ler e já vai entender. Você fala, não, mas engraçado, parece que eu nem li isso há alguns anos atrás ou alguns meses atrás. Por quê? Evolução. Evolução. Isso é bom. Que às vezes a gente entra no processo de culpa, né? De, ai meu Deus, se eu pudesse voltar atrás. Ah, mas para que eu fui fazer aquilo? Eu acabei com a vida de fulano, acabei com minha vida, né? Para que eu fui fazer aquilo? Mas isso é bom, gente, porque se hoje a gente olha para trás, né? E fala, poxa vida, aquilo ali eu não faço e não faria novamente. Eu poderia ter feito diferente, poderia? Poderia. Mas tudo faz parte de um processo. Naquela época que eu agi daquela forma, com certeza foi o melhor que eu poderia fazer naquele dia, naquele instante. Se o acontecimento viesse hoje, provavelmente eu reagiria de uma forma diferente. Mas não tem como eu me transportar hoje para lá para reagir com a maturidade de hoje, reagir lá onde eu fui errada. Porque é um processo. Primeiro, eu precisei passar por aquilo, eu precisei reagir daquela forma para saber que hoje não foi bacana. Por quê? Tive consequências.
Tive consequências com aquilo que não foi bacana. É a lei da ação e reação. Vocês conhecem a lei da ação e reação? Vocês conhecem a lei da ação e reação? É essa. Vamos colher? Vamos. Você vai colher o quê? Você vai plantar o quê, aliás? Vamos plantar? Vamos. Você vai plantar o quê? Vou plantar abacaxi. E na hora de colher, você vai escolher o que você vai colher? Não, você já plantou. Aí você não vai escolher, não. Aí nessa hora, olha que interessante. Aí nessa hora é que o nosso arbítrio, o nosso livre-arbítrio, ele não é que ele não vai funcionar, mas aí ele também tem um limite, sabe, gente? A gente fala tanto de livre-arbítrio aqui, né, na doutrina espírita, que a gente pode fazer de tudo, que a gente pode escolher de tudo, mas as consequências vêm depois. Vem, mas se você colheu, foi aquilo. Ó, se você plantou, foi aquilo, foi o abacaxi. E na hora que você foi colher, você quer colher outra coisa? Aí não. Aí fala, não, opa, peraí. Isso aí não é seu, não. O seu você plantou foi aqui, ó. Então você vai colher aqui mesmo. Ele tem um certo limite, né? O nosso livre-arbítrio tem um certo limite. Até mesmo em relação a reencarnações. Vocês já ouviram falar em reencarnação compulsória? Já ouviram? Já estudaram sobre isso? Não? Ele falou que não. Então, gente, a reencarnação, por exemplo, às vezes um espírito rebelde, ele precisa de voltar, né? Nós precisamos caminhar. E ele está de lá e tal, e a espiritualidade está na peleja, né? Porque porque você tem que continuar, porque você tem que voltar, não acabou ainda, né? Ainda falta muito. Não, não vou. Não vou porque eu vou ficar quieta aqui, não vou porque eu não quero. Até nisso, né? Aí o livre-arbítrio ele tem que ser, vamos falar assim, banido nessa hora. Porque senão, como que faz? Né, o espírito vai ficar lá até quando? Para esperar voltar, para continuar a caminhada. Entende? Aí vem a espiritualidade, né? E arruma tudo, esquematiza para que esse espírito volte e ele vem realmente numa reencarnação compulsória, contra a vontade dele. Aí isso acontece, sabe? A espiritualidade é muito bacana, né, gente? É muito bacana, se a gente for parar para pensar o tanto que é organizado, né? Não é no oba-oba igual a gente faz aqui. Não, de jeito nenhum. Às vezes a gente pensa assim, nossa, será que eu estou na família certa, né? Será que eu escolhi o marido certo? Será que eu estou na família certa? Será que esses meninos, esses capetinhos desses meninos, será que eram eles mesmos que tinham que vir para mim, né? Esses meninos dando trabalho desse jeito? Meu Deus do céu. Mas nada vem errado, gente. Não existe isso da gente cair de paraquedas na nossa família, esses espíritos que vêm, que são nossos filhos, né, que a gente vai receber. Pensam vocês no antes, assim, às vezes a gente fica pensando no antes deles virem, né? A gente planejou, não planejou, não tive condição de ter biológico, eu adotei, então aquele que eu adotei não era para ser da minha família, não tem nada disso. É tudo esquematizado, é tudo planejado, até mesmo aquele que não saiu da minha barriga, que eu fui lá, que eu escolhi, que eu adotei, era aquele que era para estar ali comigo. É difícil, às vezes, a gente pensar, né, no tanto que é assim, forte mesmo, né, essa questão da energia, da gente trazer essas coisas para a gente, da gente entender um pouco, né, de tudo que acontece com a gente e de tudo que acontece fora da gente, que é a parte espiritual mesmo, gente. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de enxergar o além, né?
Ah, é para ver espírito. Não é isso que eu estou falando. Todos nós temos percepções, todos nós temos sentimentos, né? E se a gente for parar para pensar, tudo que acontece com a gente tem um porquê. Tem um porquê de ser. A gente, às vezes, que não percebe, né? Não percebe a nossa volta, não percebe os acontecimentos, as pessoas que chegam para nos ajudar. Às vezes a gente para e pensa assim, nossa, mas tá tão difícil esse desafio, né? Para a gente não falar problema, né? Tá tão difícil esse desafio que eu acho que eu não vou dar conta. De repente chega ali um profissional que vai te falar uma coisa que vai te clarear. Chega ali um amigo que fala assim, nada, vai dar certo, você vai ver. Vai dar tudo certo no final. Mas fala com energia tão bacana, tão lá de dentro, que a gente pensa assim, nossa, se fôssemos para passarmos sozinhos, a gente não conseguiria. Não é? Vocês já tiveram essa sensação? Eu já tive muitas vezes. Falar, não, meu Deus do céu, esse desafio aí, isso aí, esse aí não vou dar conta não. Meu Deus, vou desistir no meio do caminho, não vou dar conta não. E aí aquilo, vão surgindo, né? Essas pessoas, vão surgindo essas palavras, vão surgindo esses amigos, esses anjos que chegam para a gente, às vezes falam uma palavrinha só. Fala nada, você vai dar conta, você vai ver. Daqui 1 mês, 2 meses, você vai chegar e falar assim, não, graças a Deus, dei conta, consegui. Aí a gente fala assim, será, né? Será que eu vou conseguir mesmo? Será que daqui um tempo eu já vou estar livre disso? Já vou ter vencido isso? E aí parece dar aquela força, né, pra gente falar, não, é meu, eu dou conta. Eu vou conseguir. E a gente vai pedindo ajuda, a espiritualidade, e eles vão trabalhando a nosso favor, que trabalha a nosso favor, viu, gente? Que às vezes a gente tem a sensação de que fomos esquecidos, de estarmos sozinhos, sabe? Mas quando a gente está no caminho certo, né? No caminho que ele nos ensinou, que ele veio nos ensinar pelo exemplo dele, que Jesus veio nos ensinar, a espiritualidade, os nossos mentores, eles trabalham, o nosso horário já deu também, eles trabalham a nosso favor, tá? Não é contra, não. Hora nenhuma. Nós é que às vezes trabalhamos contra eles. Na nossa rebeldia, do nosso dia a dia, a gente se fecha. A gente se fecha, na nossa pouca sensibilidade, a gente se fecha e a gente passa a enxergar pouco. E aí vem a sensação de estarmos sozinhos, né? Mas não estamos sozinhos, hora nenhuma. Estamos sempre acompanhados pela espiritualidade. E quando ficar difícil, vamos pedir ajuda. Nós podemos sim pedir ajuda, por que não? E eles nos atendem. Viu? Pode ter certeza disso. Toda vez que a gente pedir ajuda, nós vamos ser atendidos. Ô, gente, então, hoje era isso, né, que eu tinha para passar para vocês, até já passei do horário. E muito obrigada a todos, viu? Até uma próxima oportunidade. É uma satisfação muito grande fazer esse estudo aqui com vocês, viu? Com essa energia, com esse mesmo objetivo que estamos aqui nessa sala hoje. A ajuda aqui é muito grande. Sozinha, eu não conseguiria estar aqui em cima falando para vocês, viu? Muito obrigada.